Opa! Alô, meu nome é Gabriel Mar e hoje eu vim trazer a primeira parte das minhas leituras do mês. Vamos começar pelo começo. O primeiro livro que eu li em setembro foi o maravilhoso My Lady Jane. Esse livro está sendo comentado já há algum tempo pelas pessoas que eu acompanho. Cara, é dificílimo explicar a sinopse da jossa desse livro. My Lady Jane fala da história de uma mocinha que certo dia, muito tempo atrás, ela foi rainha. Só que ela tinha 16 anos e ela foi rainha por uns 9 dias, se eu não me engano. Foi um período muito curto de tempo. E quando acabou o reinado dela, ela também perdeu a cabeça, morreu. Coitada. Essa é a parte da história do livro que realmente tem a ver com a história do mundo que aconteceu. Aí as três autoras, que são a Cynthia Hand, a Brodie Ashton e a Jodi Meadows, se divertiram muito com esse pedacinho de história. Elas resolveram recontar o que aconteceu com a Jane, só que dessa vez colocando um pouquinho de fantasia, um pouquinho de comédia, muita comédia na verdade, e dando um ponto de vista aí muito mais carismático, muito mais positivo, muito mais legal, muito mais energético pra essa história toda. Nessa parte da fantasia, o que as autoras criaram é basicamente um universo onde grande parte das pessoas pode transformar em animais, ou seja, é como se metade do mundo fosse animago. Provavelmente você não, e eu também não, porque a gente é sem graça. E dentro da sociedade meio que rola uma disputa entre essa galera que consegue se transformar em bichinho e a galera que não consegue se transformar em bichinho. Isso é parte da trama política do livro, vai ser bem determinante até. Agora, a coisa mais incrível desse livro é que as narradoras estão presentes o tempo inteiro. O livro só é engraçado do jeito que ele é, e ele é muito engraçado, eu ri muito com ele, porque as autoras ficam conversando com a gente enquanto elas contam a narrativa. Elas fazem comentários pessoaizinhos sobre os personagens, elas dão a opinião delas sobre o que deveria ter acontecido. Elas comentam sobre o jeito que elas mesmas estão contando a história. Se o livro não tivesse a participação tão grande das narradoras, ele seria metade do que ele foi pra mim. E ele foi incrível, ele tá entre os melhores que eu li esse ano. Então se você lê inglês, faça esse favor na sua vida, baixa o audiobook, compra o livro, baixa o e-book, faz alguma coisa, porque vale muito a pena. Em seguida eu li Crenshaw, da Catherine Applegate, e eu demorei uma semana e meia pra ler esse livro, que foi muito tempo, porque ele não é um livro grande. E é um livro que tem uma ideia muito bacana, tem uma história que podia ter me cativado desde o começo, desde a primeira página. Fala de um garoto que faz parte de uma família que tá passando por muitos problemas financeiros agora, eles não sabem se vão conseguir pagar o aluguel, eles não sabem se vão conseguir continuar na mesma escola. Se eu não me engano, a mãe e o pai têm 2 trabalhos, mas o dinheiro que eles conseguem juntar é muito pouco, não é o suficiente pra alimentar a família. E esse menino, que é o nosso ponto de vista da história toda, ele começa a pensar sobre as coisas que os pais dele estão falando, as coisas que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, as coisas que eles não contam pra ele. Ele começa a ficar muito preocupado pela família dele, pela irmã dele, e aí, certo dia, aparece um gato gigante na casa dele. O nome do gato é Crenshaw, no caso. O gato é o nome do livro. Crenshaw, apesar de ser uma história legal, de ter um personagem que é super bem conduzido, a proposta toda é muito interessante, a ideia toda do amigo imaginário faz muito sentido, mas esse livro não conseguiu me segurar de verdade, me prender. Eu nunca fiquei completamente conectado com ele até ali nas 10 últimas páginas. Mas é uma história ótima, tenho certeza que vai falar alto com muita gente, só não falou tão alto assim pra mim, e eu queria muito que tivesse falado. Talvez seja a história da expectativa de novo. Eu queria muito do livro, e aí acabou que não senti tanto. Continuando, eu li uma indicação da Maíra do All About That Book, que eu até mencionei também no meu vídeo passado, da tag dos clichês. Por sinal, vejam aquele vídeo porque deu muito trabalho. E eu li Suzy e as Águas Vivas, que eu comprei antes de ter sido lançado no Brasil, então eu li, na verdade, The Thing About the Jellyfish. A sinopse básica da história de Suzy e as Águas Vivas é que a gente tem a Suzy, uma garotinha que acabou de perder a melhor amiga dela, e a Suzy não consegue aceitar, ela não consegue entender o fato de que uma pessoa estava aqui um dia e não estava mais no outro. E ela resolveu na cabeça dela que a amiga dela morreu por causa de uma água viva, pequenininha, misteriosa, super transparente, ninguém nem vê que ela tá por lá, e aí ela te mata e você nem percebeu. O que a gente tem nessa história é uma garota que tem ali 11, 12 anos e ela tá tendo que lidar com uma carga emocional muito grande de uma vez só. Não é uma história sobre águas vivas, é uma história sobre uma amizade que tava se transformando, que tava mudando ao longo do tempo. Era um relacionamento onde a Suzy não conseguia mais ficar completamente feliz e ela também não conseguia mais controlar. A gente visita algumas memórias da Suzy e a gente vê toda a evolução da amizade que elas tiveram desde que elas eram muito pequenas até agora. E a gente vê o quanto que essa amizade se transformou ao longo do tempo, e a gente também vê que a Suzy não tava conseguindo entender direito por que as coisas estavam mudando tão rápido. E aí a amiga dela morre e ela fica sem resposta nenhuma, sem solução nenhuma. Ela continua sem entender as coisas que ela não entendia. E esse livro é a história dela tendo que lidar com toda essa carga emocional que tá caindo na cabeça dela agora. É uma história muito legal, eu só tive alguns problemas com a construção dos eventos. Tem algumas coisas que aconteceram que eu fiquei pensando, mas por que diabo essa cena tá aí, querida? Mas fora isso, é uma história muito bacana, essa sensação da amizade que vai mudando ao longo do tempo, uma sensação que eu acho que todo mundo já teve, bem legal. E se você tá gostando desse vídeo, aproveita para deixar seu like aqui embaixo, aproveita também para se inscrever no canal caso você não seja inscrito
inscrito ainda. Se você estiver interessado por qualquer um dos livros que eu tô mencionando aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link direto de compra pra todos eles no site da Amazon aqui na descrição. E dois avisinhos agora. Primeiro, tá rolando o sorteio de Razão e Sensibilidade da Jane Austen lá no grupo do Clássico Tube no Facebook. Pra participar do sorteio, você tem que ser inscrito em todos os canais dos organizadores do Clássico Tube, então eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo, com o link do sorteio, com o link do grupo no Facebook. E tá aberta também a temporada do sorteio que eu faço todos os meses aqui no canal. Quem quiser participar é só deixar qualquer comentário aqui no vídeo. Aproveita pra sugerir algum vídeo pra eu gravar esse mês, porque eu sempre gosto de sugestão. E o resultado do meu sorteio vai sair no dia 13 de outubro, daqui a uma semaninha. Então você tem uma semana pra comentar. Comenta! Continuando minhas leituras, eu taquei a ler Stephen King. Eu não sei o que aconteceu, mas saí lendo Stephen King. O primeiro livro dele que eu li esse mês, eu também já comentei no meu vídeo passado da tag dos clichês, e foi Achados e Perdidos, o segundo livro da trilogia do Bill Hodges. Em geral, eu tô irritado com o fato de que o mal das trilogias que eu achava que só existiam YA, livro de distopia, caiu também aqui na trilogia policial do Stephen King, e eu estou muito chateado com isso. Muito geralmente a gente descobre que o segundo livro de uma trilogia não serve pra nada. Ele tá lá só pra encher linguiça, tá lá só pra ser o segundo livro para justificar o fato de que existe uma trilogia. E no Achados e Perdidos, o que realmente acontece é que o nosso protagonista, o Bill Hodges, que dá nome pro diacho da trilogia, ele não é um personagem influente pra nada do que acontece de criminoso de verdade ali ao longo do livro. Ele não descobre nada de interessante. O plano de fundo desse livro não é o plano de fundo do Bill Hodges, é o plano de fundo de dois personagens que a gente nem sabia que existia. Talvez eles sejam relevantes no terceiro livro, mas pelo jeito que terminou ali o segundo, pode ser, pode não ser, não sei se faz diferença. E tudo indica que o terceiro livro vai voltar a contar a história que aconteceu no primeiro. Então não só ele pegou o protagonista e deixou completamente no plano de fundo, como ele deu uma cancelada na linha cronológica da história da trilogia. Isso, gente, tudo isso que eu estou falando não quer dizer que o livro é ruim. Não é. A história é muito bem contada, os personagens são muito bem feitos, mas não fazia sentido agora. Não era pra agora. Podia ser outra história. Mesmo assim, eu continuei lendo Stephen King, e o próximo livro que eu li foi o sensacional Misery. Misery foi o primeiro livro da TBR em Cacos que eu li, então a partir de agora a gente tá falando da TBR em Cacos. Misery, a gente tem uma história de um mocinho que chama Paul Sheldon, eu nunca vou esquecer desse nome. Paul Sheldon, tadinho, é um escritor, sofreu um acidente, caiu numa nevasca, e aí veio uma mulher de algum lugar aí que ninguém explica, arrasta ele pra casa dela e começa a cuidar do moço. Quando esse homem acorda, a gente descobre que essa mulher é uma grande fã dele, uma grande fã dos livros que ele escreve, especialmente da série de livros que é chamada de Misery, e aí ela fica louca quando ela descobre que a Misery morre no último livro que ele escreveu. Aí começa a história. E assim, se você já viu filmes policiais suficientes, séries policiais suficientes, você não vai achar essa história mais original do planeta, mesmo que ela tenha vindo muito antes de todas elas, porque sei lá, dos anos 80. Os fatos e os eventos em si, a cadeia de acontecimentos que iam rolando e tal, tudo aquilo eu já vi acontecer antes, era até bem fácil de prever qual que seria o próximo passo dela, o próximo passo dele. O Paul Sheldon é o único ponto de vista que a gente tem nesse livro, então a gente vai ver toda a história pelos olhos dele. Então a gente sabe quem ele é por causa das memórias e dos pensamentos que ele tem sobre ele mesmo, e a gente sabe quem é essa mulher que tá cuidando dele também pelos olhos dele. Então a gente só sabe as coisas que ela faz pra ele e as emoções que ele sente em relação a ela. E ao longo da história, desde a primeira página, ele vai construindo uma imagem completamente assustadora dessa criatura. O livro tem uma energia muito tensa, muito pesada, meio trágica até. Toda a carga dramática do livro se justifica na imagem que esse homem faz da mulher que tá cuidando dele. E é essa imagem que ele faz dela, esse espectro que ele coloca ao redor dessa mulher, que faz com que a gente realmente sinta medo. Eu não tinha medo pelas coisas que ela fazia. As coisas que ela fazia talvez fossem até mais fáceis de ler e de entender do que as coisas que eu achava que ela era capaz de fazer e que ela já tinha feito e que ela podia fazer no futuro. Isso foi muito legal de ver, muito legal mesmo, e tem muito a ver com o último livro que eu li dele nesse mês. O último livro que eu li esse mês foi It, a Coisa, e vai ser muito difícil falar dele. Essa também é uma história que deve ser muito conhecida pela maioria das pessoas, eu espero. O livro se passa numa cidadezinha pequena que chama Derry, e nessa cidade, de vez em quando, a cada 20, 25 anos, acontecem alguns eventos bizarros. Que, resumidamente, muitas crianças começam a morrer e ficam morrendo aí por um bom período de tempo. A Coisa é uma entidade sobrenatural que assume a forma do seu maior medo, e aí ela te apavora a tal ponto que você fica paralisado, e aí ela vai lá e te mata um pouquinho. Mas apesar da capa do livro ser um palhaço horroroso, o livro não fala da coisa, ele fala de quem luta contra a coisa. Essa história vai ser contada em vários momentos do tempo, mas principalmente nos anos de 85 e 58, se eu não me engano. Acho que é isso. E nesses 2 anos principais a gente acompanha o mesmo grupo de pessoas, que são 7 amigos que conseguem ver a coisa e enfrentá-la. E assim como em Misery, a coisa que é muito legal de ver nesse livro é que o que mais importa não é a história em si. O que era legal de ver era a construção dos personagens, a história deles, as coisinhas pequenas que aconteceram no passado,
passado, que justificam as ações que eles estão fazendo agora, que justificam os medos que eles têm, os motivos de eles verem as coisas que eles veem na coisa. A história da construção da amizade deles é muito bonita de ver, especialmente quando a gente olha pra eles quando eles eram crianças, que eles eram todos excluídos ali da micro-sociedade da escola, um porque era gago, outro porque era gordo, outro porque era negro, a menina porque era pobre, sabe? E a gente vê nessas pessoas que são completamente excluídas um sentimento muito forte de união, de amizade. Foi um livro muito legal, mas ele foi extremamente cansativo. Eu demorei um mês inteiro pra terminar de ler, porque as histórias das pessoas são muito densas, a história da coisa e do que ela fez ao longo dos anos é muito densa. Quem lê esse livro inteiro vai encontrar lá pro final uma das cenas mais macabras e arrepiantes que eu li na minha vida, e não tem nada a ver com a coisa, só tem a ver com pessoas. E é um livro legal, uma história que vale a pena, mas se você for pegar esse livro pra ler, vá preparado, vá descansadinho, durma bastante, vai que vai. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra quem viu até aqui, muito obrigado também pra quem já deixou seu like aqui embaixo. Eu acho que essa semana ainda sai o vídeo com os quadrinhos que eu li esse mês, estou muito empolgado pra gravar esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.